A entrevista de hoje é sobre infarto agudo do miocárdio. E para falar sobre o assunto, eu converso com o cardiologista José Carlos Santana. Seja bem-vindo ao Viva Mais uma vez. Para a gente começar, o que é um infarto? O que acontece com o coração quando o infarto se apresenta? O infarto agudo do miocárdio nada mais é do que uma situação em que é uma privação prolongada de sangue para uma determinada área do coração. Essa privação de sangue faz com que uma área, um conjunto de células venham a sofrer um dano que muitas vezes esse dano é irreversível. Então acontece fatalmente a morte de uma área do coração. Em função da localização ou da extensão dessa área, é que nós poderemos ter implicações mais ou menos graves em cada situação onde o infarto se instala. Então, quais são as causas do infarto? O que é que leva ao infarto? A causa maior do infarto agudo do miocárdio é a doença aterosclerótica coronária. Existem outras causas menos frequentes, mas também importantes. O infarto pode acontecer simplesmente por um trombo que se desloca e obstrui uma coronária que não estava com nenhum dano na sua luz. São situações mais remotas, mas que também pode acontecer. Ou por um violento espasmo da artéria, que se contrai violentamente, impedindo o fluxo, a passagem normal de sangue. Em resumo, onde não há sangue, onde não há oxigenação, as células morrem, principalmente as células do coração, que trabalham incessantemente. Então, as células do coração, elas trabalham respirando rápido e muito. Além daquela forte dor no peito, tem outros sintomas do infarto? O sintoma maior do infarto agudo do miocárdio é a dor, que geralmente é uma dor no peito, podendo, em muitos casos, a gente observar dor dita referida. É uma dor de uma localização atípica por questões neurológicas e que pode ser referida pelo paciente como uma dor no ombro, uma dor no pescoço, na mão, no epigástrio, na região do estômago, mesmo sendo ela originária de uma isquemia, de uma falta de oxigenação, de uma falta de irrigação sanguínea lá no coração. São situações mais atípicas e que muitas vezes confundem nós médicos no diagnóstico. Então, para isso, a gente busca outros comemorativos, outros sintomas e outros sinais, dados de laboratório, principalmente quando nós nos deparamos com sintomas desse tipo em pessoas que têm os chamados fatores de risco, da doença coronariana. Então, quando a gente está diante de pessoas que estão se sentindo mal, dor epigástrica, queda de pressão, palidez, então todo médico experiente sabe que numa situação como essa, o diagnóstico diferencial deve ser feito, deve ser inquirido a hipótese de uma doença coronariana aguda. O infarto tem relação com a hereditariedade? A doença aterosclerótica, que é a principal causa do infarto agudo do miocárdio, tem uma relação muito estreita com a hereditariedade. E como é que é feito o diagnóstico preciso? Olha, o diagnóstico preciso, ele contempla dados da abordagem clínica do paciente, em função da sua sintomatologia, dos sintomas e sinais que o paciente apresenta e de elementos de diagnóstico complementar relativamente fáceis e rápidos, que são o eletrocardiograma, que em muitos casos já mostra um padrão clássico do infarto nas primeiras horas, e as dosagens de enzimas que são específicas do músculo cardíaco. Então, uma vez danificado o músculo, substâncias que estavam dentro das células, já que as células estão morrendo, elas são liberadas na corrente sanguínea. Então, sabendo disso, o que é que nós fazemos? Nós procuramos no sangue dessa pessoa as substâncias, principalmente enzimas e outros marcadores, que
se elevam por conta da lesão, da morte de células cardíacas. A gente sabe que o atendimento é crucial. Qual a conduta que se deve ter aos primeiros sinais de um infarto? É fundamental que as pessoas sejam acolhidas de forma a não exercer nenhum tipo de atividade. Eles devem ser poupados em todas as suas atividades físicas e, de imediato, essa remoção precisa ser feita, porque o tempo aí é fundamental. Então, a espera de um socorro, a espera de uma ambulância, se você não tem a certeza de que aquilo vai ser uma coisa imediata, esse socorro pode ser feito por qualquer pessoa levando a um pronto atendimento. Hoje os tratamentos estão bem mais avançados, mais evoluídos. Quais são os tratamentos hoje para um infarto? Os tratamentos, eles são divididos em tratamentos clínicos, medicamentoso, basicamente com o uso de substâncias que tentam e conseguem efetivamente dissolver possíveis trombos coronarianos. As medidas de suporte, que são feitas em função do estado do paciente ao adentrar ao serviço de pronto atendimento, e, dependendo dessa avaliação, o estudo coronariano através do cateterismo cardíaco. Para a gente encerrar a nossa entrevista, prevenção. A gente sabe que melhor que tratar é prevenir. Todo mundo sabe que comer fritura, comer com muito sal, fumar, abusar do álcool, sedentarismo, obesidade, todos nós sabemos que esses hábitos trazem algum malefício à saúde, não apenas para a questão do infarto, mas para uma série de outras doenças. Mesmo assim, as pessoas insistem, com hábitos errados e cada vez mais, eu acredito que é pensando que a medicina vai sempre se responsabilizar pelo mal feito. Nós gostaríamos muito que as pessoas se conscientizassem de que a medicina evolui muito, mas o melhor mesmo não é que ele utilize os benefícios do avanço da medicina, é que ele nunca precise deles. Ok, doutor José Carlos, muito obrigada pelas informações e pela sua participação mais uma vez aqui no Viva Mais.